Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos de um tema que eu disse que nós íamos falar no futuro. O tema é visão remota. Então, visão remota é o ato de visualizar um alvo que não pode ser enxergado fisicamente, seja porque ele está distante no espaço, ou distante no tempo, ou talvez até os dois. Com o projeto Stargate, a CIA estudou por décadas possibilidades de visão remota para fins de inteligência e até mesmo teria confirmado a existência de uma civilização em Marte. Aqui nós temos então o artigo no Aventuras na História, que fala a respeito do projeto Stargate, menciona uma pessoa que teria sido capaz de identificar que num galpão soviético um submarino estava sendo construído, e de fato era um submarino que estava sendo construído ali, por mais improvável que isso parecesse. Outra pessoa que trabalhou em mais de 450 missões, ajudou a localizar reféns no Irã, identificou um rádio escondido numa calculadora de bolso de um agente soviético e assim por diante. Tem uma autora aqui que conta a respeito da participação do Uri Geller, a gente vai falar bastante do Uri Geller nesse processo, fala aqui a respeito das etapas de recrutamento, em que qualquer pessoa que dizia ser médium, dizia ter algum tipo de poder sobrenatural era testada, ou através de sessões de visão remota propriamente ditas, em que tentava-se obter algum tipo de informação de inteligência, ou através de alguns experimentos que eu vou falar para vocês mais adiante. Aqui, mais uma vez, Uri Geller é mencionado. Você já percebeu que a gente vai falar bastante dele a respeito nesse vídeo aqui. E aqui tem uma coisa que pega bem mal para um site chamado Aventuras na História. É dito que o Ingo Swann, um dos membros do Stargate, teria visto os anéis de Saturno antes mesmo de serem descobertos pela NASA. Não! Não foi a NASA que descobriu os anéis de Saturno. Quem descobriu os anéis de Saturno foi Galileu Galilei, muitos séculos antes da NASA sequer existir. Mas ele fez algo parecido e a gente vai falar dele também a respeito no decorrer desse vídeo aqui. Então teriam localizado através de visão remota reféns sequestrados por terroristas islâmicos e fugitivos nos Estados Unidos, mas nem sempre isso funcionava e o programa foi eventualmente encerrado. Em 2017, mais de 13 milhões de documentos secretos foram disponibilizados para que possamos estudá-los. Então, vamos começar falando a respeito dos primeiros registros, que são casos anedóticos ou qualitativos. Alguns a gente consegue explicar, outros a gente chega numa situação em que nós temos aí um intervalo muito grande entre o momento em que isso ocorreu e o momento em que isso foi reportado, e na prática não dá para dizer muito a esse respeito. Então, o termo visão remota só foi surgir quando a CIA colocou as mãos nessa história. Antes disso, esse tema era chamado clarividência viajante, geralmente. E a gente começa com o exemplo do Apolônio de Tiana. Ele viveu entre 15 e 98, foi um filósofo grego neopitagórico. Ele viajou por diversas partes do mundo e em certo momento, eu vou descobrir especificamente para você quando que isso aconteceu. Nós temos aqui o Dominiciano. Dominiciano foi um imperador romano que morreu no ano de 96. E o Apolônio, longe de Roma, teria testemunhado o assassinato desse imperador. As fontes que dizem que ele teve esse episódio de visão remota em que ele, longe de Roma, percebeu que o imperador tinha sido assassinado são o Filóstrato, que nasceu em 170, e o Dion Cássio, que nasceu em 165. Então a gente já está falando aí de quase 70, mais de 70 anos depois da morte do Apolônio e depois desse episódio. Então não dá para a gente dizer nada a respeito disso. Isso é uma tradição oral que eles estão falando, não testemunhas, nada do tipo. Todo mundo que testemunhou isso, se isso aconteceu, já está morto no momento em que isso foi escrito. Agora a gente tem um caso mais recente, digamos assim. É o Emanuel Swedenborg. No dia 19 de julho de 1759, ele estava em Gothenburg, a 400 quilômetros de Estocolmo. Ele se levantou durante o jantar e falou: "Meu Deus, tem um incêndio devastando Estocolmo." 2 horas depois ele voltou e falou: "Ok, eu tô mais calmo, o incêndio foi contido." 2 dias depois chegaram notícias em Gothenburg a respeito desse incêndio que confirmaram a visão do Swedenborg. Quando as notícias sobre a previsão do Swedenborg chegaram a Estocolmo, lá ele se tornou uma sensação. Agora, as fontes primárias que a gente tem sobre o assunto são duas. A primeira é uma carta do Kant,
Sim, o Immanuel Kant. Esse aí que você estudou na escola, de 1968. De 10 anos depois, praticamente. Que traz habitantes de ambas as cidades confirmando conhecerem essa história. Mas não é o Kant que faz a investigação, o Kant manda um amigo, ele fala, olha, meu amigo é tímido demais para fazer as perguntas corretas que nos permitem determinar se isso é uma lenda ou se isso é um fato. A segunda é um depoimento do C. Springer, um contemporâneo de Swedenborg, que numa carta de 1682, portanto 23 anos depois, menciona o evento. Ela está presente numa coleção de documentos feitas pelo Tafel no século seguinte. Então é difícil comprovar que isso aconteceu. Certamente não tinha tanta gente assim no jantar, e se as notícias do incêndio levaram 2 dias para chegar em Gothenburg, uma notícia de que uma visão remota do evento ocorreu 2 dias antes poderia ser muito facilmente fabricada e só chegaria em Estocolmo em mais 2 dias, resultando no que a gente sabe a respeito do testemunho do Kant e Tafel. Então isso aqui é perfeitamente compatível com uma fabricação. A gente também tem o caso do Alex Didier, um clarividente francês. O Alexis foi até mesmo capaz de impressionar um cara chamado Houdin, que era um mágico francês, e o Houdin falou, eu sou incapaz de explicar as habilidades. Isso incluía ser vendado e dizer o conteúdo de cartas colocadas viradas numa mesa, dizer o conteúdo de um retrato dentro de uma caixa fechada, ou dizer trechos de um livro aberto numa página arbitrária. Essas habilidades foram documentadas e testadas, mas nem todo mundo concorda que isso é fruto de visão remota. Uma correspondência do Frank Pomodoro, que você encontra aqui, discute que alguns aspectos importantes foram deixados de fora do registro dos experimentos feitos com o Houdin. Muitas experiências com pessoas alegando dons semelhantes resultavam em fracasso, quando se prestava atenção na posição da venda, no ângulo em que o objeto era colocado, na interpolação de outra tela ou na adição de outra venda. Isso não foi anotado no encontro com o Houdin. A gente não sabe se ele exigiu que a venda fosse colocada em certa posição, por exemplo, porque em outras pessoas, quando a venda mudava de posição, por exemplo, a pessoa não mais conseguia realizar os seus dons que deveriam funcionar independente da venda. Além disso, o Alex era sempre acompanhado por uma espécie de empresário, um cara chamado Marcillet, que determinava as condições em que a venda ia ser colocada. Em registros, foi descoberto que o Alex era bem particular a respeito da posição das bandagens da venda, e numa ocasião recusou-se a ser vendado. Ele menciona que o registro não informa se a mesa tinha uma superfície polida e refletiva ou se era coberta com pano. Ele também não menciona onde o Marcillet, o empresário, estava durante a apresentação, mas indica que ele estava presente através de uma ou duas menções breves. Ele poderia trabalhar com Alexis para dar algum tipo de dica. Na mesma sessão, o Alexis foi incapaz de dizer o conteúdo de um retrato dentro de um pacote. O pacote foi aberto, colocado nas mãos de outro membro da plateia, examinado por mais um membro, devolvido ao pacote, e aí o Alexis teve sucesso, o que é bastante suspeito. Temos então o caso do Stefan Osowiecki, que realizava feitos nos quais ele observava o conteúdo de caixas fechadas. Mas múltiplas instâncias indicam que o Stefan não tinha exatamente poderes paranormais. Em 1926, quando os alemães começaram a usar a máquina Enigma para criptografia, os poloneses tentaram contar com a ajuda do Stefan. Falou, você manja das coisas, então ajuda a gente aí. Foi inútil, não serviu para nada. Em 1939, ele previu que não teria outra guerra, que a Itália retomaria relações pacíficas com a Polônia. Tudo errado. A Segunda Guerra Mundial começou meses depois. Numa ocasião, ele foi apresentado a utensílios de pedra feito por humanos modernos e pedido que descrevesse a aparência dos responsáveis por produzir esses utensílios. Ao invés de demonstrar seus dons e falar, foi uma pessoa moderna que fez isso aqui, ele descreveu como um Neandertal se pareceria. Em outra, ele foi capaz de determinar com precisão um desenho contido em 3 envelopes lacrados. Isso aqui é o original, isso aqui foi o que ele desenhou. Agora, um artigo e um livro indicam que não há garantia da ausência de qualquer tipo de interferência externa nesse processo, porque alguém pode ter dado uma dica para ele a respeito do conteúdo desse envelope. A gente não tem garantias de que isso não aconteceu. No Journal of Society for
Psychical Research, de 1920, tem 3 casos de uma mesma pessoa visitando residências de conhecidos e anotando suas experiências para depois comparar com a realidade. Mas isso eu também posso escrever. A fonte sou eu falando dos meus poderes, tá? Eu posso escrever uma carta sobre como eu sou capaz de voar igual o Superman e não tem muito que você pode fazer a respeito disso, além de pegar o meu relato e decidir se você vai publicar ou não. Então, é um relato puramente anedótico. Agora, nós temos alguns experimentos feitos na Society for Psychical Research, a SPR. As primeiras experiências aconteceram no final do século XIX. A gente tem um artigo em que Alfred Bachmann traz experimentos na área. Ele cita um com uma menina chamada Anna. É pedido que ela, hipnotizada, visite a cidade de Kalmar, a 13 quilômetros de onde estava. Ela descreve a cidade. Isso não é muito surpresa, a garota provavelmente conhecia a cidade, 13 quilômetros. É uma distância curta. Então ela entra na casa do Alfred, onde vê uma mulher e um par de gêmeos, mas o Alfred só tem um filho. Uma senhora deveria estar presente na casa. E quando ele pergunta se tem mais uma mulher, a Ana diz que sim, mas ela descreve uma mulher jovem. E o Alfred supõe que é uma conhecida da família, mas ele contata a esposa e descobre que a conhecida não esteve na casa naquele dia. A garota diz que a sua esposa se vestiu e foi a uma loja comprar alguma coisa. Isso de fato aconteceu e eu acho que seria estranho se ela saísse pelada na rua pra comprar alguma coisa. E é perfeitamente normal que uma mulher saia de casa e vá comprar alguma coisa. Isso não é um grande mistério. Em outro experimento, a menina é questionada sobre quantas moedas tinha na bolsa de uma pessoa na sua frente e ela acerta. 5 moedas. Em outro, ela é pedida para visitar a sala do intendente. Ela descreve que o intendente está lá, ele é velho e está escrevendo. Isso é verdade, mas talvez ela já conhecesse o intendente, afinal de contas. Outra menina se chama Alma, e os experimentos são voltados para descrever cômodos de conhecidos do Alfred. Ela costuma ter sucesso, mas a gente não sabe se o Alfred já tinha visitado a casa dessas pessoas. No experimento com Alma, ela visita a casa de outro conhecido que deixou um objeto pendurado no lustre. Ela afirmou que parecia ser um par de tesouras e de fato era, mas todas as outras informações sobre quantas pessoas estavam na sala e o que elas faziam foram dadas de forma errada. Múltiplos outros experimentos foram feitos em que uma vidente levava um envelope lacrado para casa, lia seu conteúdo e devolvia lacrado, provando não ter aberto o envelope. Agora, geralmente, o sucesso era parcial, informando apenas o tema geral da frase ou uma palavra semelhante. Então, por exemplo, um experimento, a pessoa disse calmar e a palavra era karma, ou o contrário, vice-versa, não lembro agora. E a gente não pode descartar que os videntes colocassem o envelope contra a luz, fogo, enfim, qualquer tipo de experimento que permitisse ler o que estava dentro dos envelopes. E os experimentos do Ryan? Agora as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Pesquisas mais rigorosas surgem alguns anos depois com Joseph Banks Ryan. Ele foi um dos primeiros a impor um método mais rígido e observou pistas de um fenômeno curioso que ele poderia explorar, mas infelizmente não explorou. O seu método de teste era isso aqui, cartas Zener. É um baralho de 25 cartas, 5 são círculo, 5 são cruz, 5 são ondas, 5 são quadrados, 5 são estrelas. O experimentador exibe a parte traseira da carta para o cobaia e o cobaia deve dizer o símbolo correto. Ele fez experimentos com várias pessoas e achou alguns casos excepcionais. O Adam Linsmeyer, um estudante de economia, acertou 100% em 2 séries de 9 cartas e 40% em uma série de 300 cartas e 36% em uma série de 25 cartas. Ao acaso, ele acertaria apenas 20%. Nós temos aqui, então, 5 cartas, portanto, nós temos 100 dividido por 5, 20%. Aqui eu preciso corrigir no roteiro. Conforme mais séries foram feitas, o desempenho dele reduziu mais ainda, se manteve acima do acaso. O Ryan atribui isso à chateação, distração ou sentimento de obrigação. O Herbert Pearson, parapsicólogo, também se mostrou excepcional. Ele atingiu 40%, mas ele tinha o direito de embaralhar as cartas e cortar o baralho, sem, em teoria, ver a figura. Em outro experimento, Herbert não mais podia manipular a carta, se sentava a 91 ou a 228 metros do Ryan. Em 37 séries de 25 cartas, ele tinha uma taxa de sucesso que às vezes era acima do acaso, às vezes era abaixo do acaso, às vezes era no acaso. Enfim, flutuava muito e não tinha relação com a distância. Isso é exatamente o que você espera caso eu estivesse lá, ou você, ou qualquer pessoa sem poder. Isso é o que a gente espera para o acaso. Ainda assim, o Ryan publicou um livro chamado Percepção Extrasensorial, em que ele advogava
pela clarividência viajante. Prontamente, outros cientistas se dispuseram a estudar o fenômeno e replicar os resultados. W.S. Cox propôs um método diferente, em que nem o experimentador nem a cobaia saberiam se havia um acerto ou um erro. Então isso aqui, agora, fica mais interessante. Porque no caso do Zener, eu estou vendo a carta e você está me dizendo qual é a figura. Nesse caso aqui do Cox, a situação é diferente. Você vai pegar um baralho tradicional de 52 cartas. Eu tenho ali em cima, mas não vou conseguir alcançar agora. E então você vai embaralhar e depois você vai colocar o baralho na mesa, de cabeça para baixo. Você não vai conseguir ver o naipe. Nem você, nem o vidente. E aí você vai pegar uma carta, colocar numa pilha. O vidente vai falar qual carta é, você vai anotar. Você vai fazer isso com a próxima carta do topo, vai fazendo isso até o final. No final do experimento, as cartas da nova pilha, que agora são todas, vão ser viradas e a lista que você fez vai ser checada naipe a naipe. A diferença é probabilística, nós temos agora então 25%, porque nós temos então todos os naipes, ouros, paus, espadas e copas. Então, você vai ver se as pessoas se dão melhor ou não que o acaso, conforme você pode ver nesse resultado aqui. O resultado foi uma curva normal, compatível com o acaso. Claro que algumas pessoas se saíram muito bem, outras se saíram muito mal. O que ele fez? Ele pegou os 6 piores e os 6 melhores e falou: vamos ver se esse pessoal tem algo de especial. E aí ele fez o mesmo experimento mais uma vez para checar se havia segregação entre os 6 melhores e os 6 piores. Isso não aconteceu. A melhor pontuação foi feita por um dos melhores, mas o segundo e terceiro lugar ficou para 2 dos piores. Então, realmente, é puro acaso. Então a conclusão do Cox foi de que não haveria evidência para a clarividência viajante e que os experimentos do Ryan sofreram alguma contaminação. A gente sabe qual é, eu vou te falar mais adiante. Outro artigo menciona mais baterias de testes com o mesmo método na Colgate University, em Chicago, na Southern Methodist College, em Glasgow, na London University, e nenhum indivíduo foi encontrado capaz de consistentemente pontuar acima do valor de acaso. Em resposta, 6 anos depois, o Ryan publicou um livro chamado Percepção Extrasensorial, depois de 6 anos, ainda defendendo seu ponto, mas agora usando 3 experimentos diferentes, dos quais ele foi coautor. Todos eles receberam críticas. O primeiro chama-se Peirce-Pratt Experiment. Nesse experimento, nós temos o Pratt, que embaralha as cartas Zener numa pilha, e o Peirce sai da sala e vai para a biblioteca. Então o Pratt vai tirando carta por carta, vendo, colocando sobre um livro e anotando, e fazendo isso até o final. Enquanto o Peirce vai na biblioteca e faz lá a sua visão remota e anota também as cartas. Por fim, as listas são comparadas. Agora, os críticos apontaram que o Peirce poderia facilmente, analisando ali o layout do prédio, ir para uma sala onde ele conseguiria ver o Pratt fazendo a tiragem das cartas e assim simplesmente copiar o que ele via pela janela. Isso seria perfeitamente possível. No experimento Pratt-Woodruff, o Pratt e Woodruff sentavam em lados opostos de uma mesa separada por uma cortina. No lado do Pratt tinha uma espécie de varal em cima, onde um pingente de cada símbolo das cartas Zener ficava pendurado. Esse pingente não era no formato da carta, era retangular, mas continha ali o desenho da carta em questão. E abaixo dele tinha uma carta em branco. Isso era para fazer o teste ser duplo cego, que na prática não era exatamente. Então essa carta era visível por debaixo da cortina. Um baralho do lado do Woodruff era cortado, o Pratt adivinhava a carta, e usando o varal, ele apontava para a pilha da carta em branco. E a carta era colocada no lado oposto dela, de forma que então, se eu apontasse na pilha, ela era colocada na minha frente. Isso era feito até o fim do baralho. Os críticos apontaram que esse teste não era exatamente duplo cego, porque os símbolos no varal eram rearranjados a cada rodada. Nesse processo, o experimentador podia ver um ou mais símbolos. Ele poderia manter registro desses símbolos, e aí ele saberia desse momento em diante onde cada símbolo estava, e assim ele poderia alterar o resultado do experimento, que não é mais duplo cego. Ele poderia simplesmente pegar a carta e colocar na pilha, que ele sabe exatamente
qual é. Então, ele poderia contaminar o resultado. No experimento Ombey-Zirkle, o Ombey selecionava símbolos numa sala e o Zirkle sinalizava com um telégrafo. Mandava só um bip, um ping. Então, o Ombey ia até a outra sala, anotava a adivinhação, voltava e repetia o processo. Tanto os céticos quanto os parapsicólogos criticaram esse negócio. Falaram, isso aqui permite que o Ombey simplesmente fraude os resultados, porque ele é tanto observador quanto experimentador. Ele pode se comunicar, ele pode mentir na anotação, enfim, ele não tem total controle da situação. Agora, nós lidamos aqui com algumas experiências que foram feitas lá na década de 30, basicamente, né? Nós temos aqui essa publicação do W.S. Cox, que é de 1936, e nós temos um gap de várias décadas, até a década de 70, que coincide quando aqueles movimentos New Age começam a surgir e as explorações de tópicos mais na área de parapsicologia se tornam aceitáveis, digamos assim, mais uma vez. Então, nós estamos em junho de 1972, no laboratório do Stanford Research Institute, na Califórnia, que por si só já era um braço do Departamento de Defesa. Lá tinha um físico de nome Harold Puthoff, que trabalhava em questões de física quântica, mas tinha interesse em tópicos sobre pensamento e a vida em si. Paralelamente, nós temos um cara chamado Baxter, que era um especialista em polígrafo, que trabalhava lá do outro lado dos Estados Unidos, em Nova York, quando ele teve a ideia de botar o polígrafo numa planta e riscar um fósforo, e viu um pico ali, e ele fez uma publicação no jornal de parapsicologia que o Puthoff leu e escreveu de volta para o Baxter, sugerindo fazer uma experiência com duas plantas à distância. Ambos foram postos em contato e eles acabaram tendo uma ideia melhor, porque o Baxter já estava com uma cobaia humana, um cara chamado Ingo Swann, que alegava possuir poderes psíquicos. Para Puthoff, essa seria a oportunidade perfeita de testar seus poderes em um ambiente controlado no laboratório. O Ingo Swann foi colocado sentado numa sala e recebeu a tarefa de influenciar um magnetômetro, que era conectado a uma máquina com uma caneta, que desenhava uma linha ondulada, sinalizando nenhuma interferência. De acordo com Puthoff, o Swann ficou nervoso porque ele era incapaz de ver o magnetômetro, mas aceitou participar do experimento e, quando dito para fazer algo, a caneta da máquina registrou uma mudança abrupta. Puthoff pediu para que isso fosse feito mais uma vez, e mais uma vez isso aconteceu. Então Puthoff escreveu um artigo e enviou para vários dos seus colegas. Mas o cético James Rand, no livro Flim Flam, e aí tem toda uma sequência aqui do título, conversou com um cara chamado Arthur Hebert. O Hebert não é ninguém mais que o cara responsável por projetar o magnetômetro e estava presente no teste com o Swann, e ele disse uma coisa muito diferente. Ele disse que o efeito da caneta mexer foi observado somente 10 a 15 minutos depois que o Swann foi instruído a fazer algo. E ao invés do Swann ser instruído a fazer o efeito outra vez, o Puthoff observou a máquina por mais alguns minutos, o efeito foi visto outra vez, ele perguntou para o Swann se ele tinha causado aquilo de propósito, e o Swann, que não é bobo nem nada, respondeu que sim. O Hebert também disse que, na realidade, aquele efeito já foi, e poderia ser, causado por vários fatores. Por exemplo, o fluxo de hélio na tubulação, que era usado em vários laboratórios. Então, alguém abrindo uma válvula ali para usar gás hélio já poderia causar aquele efeito no magnetômetro. Ainda assim, a publicação do Puthoff se tornou conhecido bastante para que o SRI recebesse da CIA um contrato de quase $50 mil para uma pesquisa de 8 meses num projeto secreto chamado Biofield Measurements Program. Nós temos então a questão de por que diabos a CIA se interessaria num negócio do tipo. É uma história um tanto mais antiga. Em dezembro de 59, um artigo apareceu no jornal francês chamado Transferência de Pensamento, Arma de Guerra, que afirmava que experimentos de telepatia tinham sido feitos no USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear que cruzou o Polo Norte por baixo da calota de gelo. A Marinha evidentemente disse que isso era uma farsa. Os soviéticos, por outro lado, fizeram uma certa propaganda e alegaram falsamente que eles também tinham feito testes com telepatia. Mas em 63, uma investigação apontou que um feixe de ondas eletromagnéticas estava sendo direcionado de um prédio de Moscou para a embaixada americana.
lá na Rússia. E surgiram medos de que esses sinais fossem danosos ou exercessem controle mental. Isso motivou novas pesquisas no lado americano. Paralelamente, nós tínhamos a TV soviética exibindo uma garota chamada Kuladina, que demonstrava poderes paranormais, sendo supervisionados por membros do governo. Num deles, nós temos um coração de um sapo. Esse coração foi retirado do sapo e mantido batendo com o auxílio de uma máquina, e ela para o coração com o poder da mente. Se você tirar o coração do sapo, eu paro o seu coração. E não vai ser com o poder da mente, não. Vai ser com o poder de outras coisas. Mas, enfim. Em resposta, o Departamento de Defesa iniciou esforços para estudar a ameaça soviética no campo da parapsicologia. Em 1972, o relatório a respeito de controle de comportamento ofensivo da União Soviética foi publicado. A conclusão do relatório é que a União Soviética de fato fazia pesquisas em parapsicologia e a matéria francesa inicialmente serviu para propaganda, mas motivou sim pesquisas nesse ramo, conforme você pode ver aqui. Então a CIA estava procurando por pessoas dispostas a investigar a parapsicologia nos Estados Unidos. E ao conhecer os aparentes sucessos do Puthoff, decidiu contratá-los. Ah, mas por que a CIA não leu o livro do James Randi e chegou nessas conclusões? Porque o livro do James Randi saiu muito tempo depois da CIA ter feito esse contrato e ter entrado nessa empreitada que daria origem ao projeto Stargate, que tanto é comentado. Nós temos então um outro experimento com Uri Geller, em que uma caixa opaca contendo um dado é agitada e Uri Geller acerta a face virada para cima. A gente não tem nenhuma testemunha ou documentação desse caso, além de um vídeo de segundos em que os experimentadores estão sentados, super relaxados, num sofá de um quarto de motel, numa reunião super amigável com o Uri Geller. E aí tem apenas uma narração que aposta sobre o vídeo e traz a caixa sendo agitada. Eles abrem a caixa, tem um 4 no dado, e aí a narração diz que o Geller disse 4. A gente não ouve a voz do Geller, não ouve absolutamente nada. O Martin Gardner pediu que o Puthoff e o Targ lhe enviassem mais documentação desse experimento e qualquer tipo de anotação que eles tivessem feito, mas a carta jamais foi respondida. Até agora, a gente viu experimentos que envolvem visão remota de desenhos, de coisas assim. Mas vamos falar então dos experimentos com localidades. A CIA permaneceu convencida que o Geller tinha alguma capacidade sobrenatural ainda não identificada. Então, o projeto passou a ser internamente chamado de Paranormal Perception Research Project e dividido em 4 objetivos: 50% para determinar oportunidades de uso operacional de indivíduos com dons, 20% para determinar características que ajudem a identificar pessoas com dons, 20% para identificar a correlação neurofisiológica e ações paranormais e 10% para validar os experimentos. Nessa época, os Swan e o Geller conheceram Pat Price. Ele era interessado em parapsicologia, lia as publicações do SRI e viria a ter um papel importante nessa organização. Nesse momento, então, eles começam os experimentos com visão remota em localidades. Os experimentos envolviam um cofre que tinham envelopes. Dentro do envelope havia uma fotografia de um marco geográfico e um endereço. Um mediador receberia um envelope, iria até o seu carro. No carro, ele abriria o envelope, viria o local, dirigiria até lá, e então a cobaia seria informada e tentaria visualizar o local e descrever o que estava vendo. Os locais eram marcos geográficos mesmo, um obelisco, um parque, uma roda gigante, enfim, qualquer coisa desse gênero. Da cobaia eram transcritas e um juiz lia essas descrições e tentava associar com o local visitado. E deu certo. Os resultados foram bem positivos. Mas o David Marks investigou os resultados desses experimentos. Ele pediu para o Puthoff e para o Targ as transcrições que os juízes leram, mas eles se recusaram a fornecê-las. Eles enrolaram o David Marks por 3 anos e depois pararam de dar qualquer resposta. Ainda assim, o David Marks conseguiu uma transcrição de um dos juízes que forneceu, depois ficou com muito medo e pediu de volta a transcrição. Mas, nesse momento, o David Marks já tinha feito cópia e já era capaz de estudar. Ele descobriu que os juízes recebiam a lista dos alvos visitados na ordem que foram visitados, que as transcrições tinham uma série de dicas
que indicavam em que momento ou em que ordem aquele alvo tinha sido visitado. O Marx separou apenas as dicas e a lista na ordem, sem qualquer descrição de visão remota, e deu isso aí para um grupo de estudantes da Nova Zelândia. Eles foram capazes de identificar os alvos com precisão, indicando que as dicas eram suficientes para fazer a identificação. Então a gente tem, por exemplo, um alvo que era uma merry-go-round. Merry-go-round é isso aqui, um carrossel, ou esse negócio aqui. Eu lembro que quando eu era criança isso me dava uma ânsia de vômito do diabo. Não conseguia andar nesse troço, mas enfim. Nós temos aqui, por exemplo, dicas. O horário é 11h07. Isso indica que seria o primeiro alvo do dia. Hoje é o dia 18 de setembro, então seria um alvo inicial na série. O Russell Targ foi para o local remoto, então indicando que o alvo estaria longe. A minha mente está, digamos assim, nevoada com palavras quando ele me despediu e disse: "Eu vejo você na igreja". Eu gostaria que ele não tivesse dito isso. Então, indicando que talvez o alvo tivesse alguma relação com a igreja na ordem dos alvos que os juízes tinham. Então, todas as imagens que eu descartei ontem, indicando que não é o primeiro alvo. Então, eu continuo vendo ele andando na sua motocicleta, talvez porque eu sei que ele foi lá com uma motocicleta. Provavelmente também um alvo longe do SRI. O seu corpo não está se movendo como estava ontem, indicando que também não era um dos primeiros na série. Então, basicamente, seguindo essas dicas, só essas dicas e a ordem em que os alvos iam ser visitados, os juízes já seriam capazes de identificar do que o visualizador remoto estava falando, sem precisar da descrição do visualizador remoto. E foi isso que o pessoal na Nova Zelândia fez, e teve sucesso, indicando, portanto, que o experimento tem falhas no método. Paralelamente, outras replicações com métodos mais rígidos foram feitas e resumidas no documento da CIA. Duas delas falharam em encontrar qualquer efeito. Swan então concluiu que os experimentos do tipo são inúteis para fins práticos, porque se um mediador pode ir até o local e ver o local pessoalmente, para que você precisa de um visualizador remoto? Afinal de contas, idealmente o visualizador remoto deveria ser capaz de ver o que há numa coordenada geográfica sem a necessidade de um mediador. Então, o primeiro experimento do tipo supostamente surgiu de uma ideia do Puthoff. O Puthoff chamou Kit Green, um membro da CIA, e pediu uma coordenada geográfica. O Green falou: "Eu vou ligar para o Huss", e o Huss nem é o nome real dele, porque eu não sei o nome real dele, e eu vou dizer que eu estou testando um sistema de imagem por satélite e vou pedir uma coordenada. Essa coordenada foi fornecida. Então nem o Green nem o Puthoff saberiam o que tinha essa coordenada. O Swan fez uma sessão de visão remota e descreveu uma região montanhosa com que parecia uma base militar, bunkers, rodovias e rios. Depois, em casa, o Swan fez uma segunda sessão de visão remota em que ele descreveu edifícios e uma torre. Então, o Pat Price telefonou como se soubesse o que estava acontecendo e se ofereceu para ajudar. Em casa, o Price fez sessões de visão remota e descreveu algo parecido com o resultado do Swan, só que mais detalhado. Ele foi ao subsolo, descreveu os itens armazenados ali, as salas, os móveis, a decoração. Ele fez outra sessão de visão remota em casa e descreveu até mesmo palavras que tinha nos documentos de cada cômodo. Por fim, o Price disse que o local se chamava Sugar Grove, que seria um nome secreto na época. O Green recebeu a informação e o Huss simplesmente deu risada. Falou: "É minha cabana de verão ali. Não tem nada disso que vocês inventaram". Porém, algum tempo depois, o Huss ligou bastante assustado, dizendo que ele dirigiu por lá e ele de fato achou uma base militar secreta com todas essas características. E a CIA foi informada e teve um caos na cadeia de custódia da informação. O Price e o Swan foram investigados por espionagem, mas considerados inocentes. E essa história tem vários problemas. Primeiro, o local Sugar Grove não era nada secreto. A revista Mecânica Popular, em dezembro de 1959, descreve o local como Sugar Grove, justamente aqui em West Virginia. Descreve que foi escolhido por ser uma zona que é determinada como proibição de executar transmissões de rádio. Enfim,
As pessoas sabiam que o Sugar Grove existia, não tinha nada de secreto na existência do Sugar Grove, conforme as histórias dizem. Segundo ponto, o local foi determinado uma zona de silêncio, como eu disse, em 1959, conforme esse documento revela pra gente. O Hus é um agente da CIA. Ele usa rádio para comunicação. É óbvio que se ele fizer uma transmissão ali, ele não vai sofrer penalidades por causa disso. É o trabalho dele. Mas parece muito improvável que ele estivesse numa zona de silêncio e não soubesse disso. E caso soubesse, ele nunca tivesse perguntado por que é uma zona de silêncio. Por que não pode fazer transmissão de rádio aqui? O governo escolheu arbitrariamente esse local? É óbvio que isso não acontece. É óbvio que tem alguma coisa por aqui. Terceiro, salientando falhas experimentais. O Puthoff e o Targ aceitaram materiais produzidos em sessões remotas feitas em casa. Hoje em dia, com a internet, eu faço visão remota de onde eu quiser. Mas, mesmo na época, uma pessoa com um mapa da região ali de West Virginia poderia chegar em conclusões bem parecidas. Como a gente sabe, Sugar Grove não é um local secreto, é possível que eles tivessem mapas da época e que o Swan e o Price conseguissem ver a localização e descrever mais ou menos o que eles supusessem que estivesse ali. Afinal de contas, eles sabem o que é o Sugar Grove, conforme sai na mecânica popular. Então, eles fazem simplesmente suposições do que pode haver lá. E o quarto ponto é que a gente sequer sabe se isso aconteceu. As fontes são os testemunhos do Puthoff, do Targ, do Swan, do Price e do Green, mas nenhum documento da CIA, exceto por um. E esse documento da CIA, ao invés de detalhar o evento, ele cita ações que aparentemente aconteceram. Eu dito aqui, um deles aparentemente nomeou palavras de senha e pessoas nesse prédio. Agora, por que um membro da CIA usaria esse termo aparentemente, ou seja, não sei, para descrever um experimento conduzido pela própria CIA? Provavelmente porque ele nunca foi publicado. E tudo que o autor desse documento possui é a palavra das pessoas acima, e ele esteve bem cético em relação à palavra das pessoas da CIA. Então, esse caso do Price e do Swan é muito duvidoso e tem uma série de falhas em todo o roteiro. Principalmente no fato daquele local ser secreto. Não, saiu na mecânica popular, então não era secreto. Agora, outro caso, esse sim confirmado por documentos da época, é que o Price ajudou a polícia no sequestro da atriz Patricia Hearst. A Patricia Hearst, não sei se ela está viva ainda, vamos pesquisar aqui, mas essa moça aqui, ela tá viva, ela tem 71 anos, como você pode ver. Ela é neta de um magnata das comunicações e ela não é uma atriz frequente, digamos assim, é uma atriz ocasional, conforme está descrito aqui, mas a questão é que ela foi sequestrada. E na noite seguinte do sequestro, de acordo com a CIA, antes de qualquer notícia a esse respeito, o Price foi chamado para ajudar. E ele forneceu informações importantes, incluindo a identificação de pessoas envolvidas. Agora, tem um problema. O sequestro aconteceu em 4 de fevereiro. Se foi na noite seguinte, o Price foi levado na noite de 5 de fevereiro. A CIA diz que não tinha notícias a esse respeito. Mas isso está errado. Os jornais de 5 de fevereiro, conforme você pode verificar aqui, já noticiaram o sequestro da Patricia Hearst. E o jornal sai de manhã, geralmente. Na manhã do dia 5 de fevereiro. Ninguém publica jornal 9 da noite, porque ninguém vai ler jornal 9 da noite. Quem que vai abrir a porta para o jornaleiro 9 da noite? Quem que vai ir até a caixa de correio 9 da noite? Quem que vai ir na banca de jornal 9 da noite? Não, você lê o jornal de manhã, quando você está, sei lá, na padaria, tomando um café. Mas está aqui. Nós temos então uma notícia de 5 de fevereiro a respeito da Patricia Hearst ter sido sequestradas. E algumas notícias trazem até testemunhos dos vizinhos que viram algumas coisas, viam características das pessoas e assim por diante. Então, o Price tinha uma plenitude de informações para trabalhar. E o Price não era um leigo, o Price era um ex-policial. Ele provavelmente fez suas conclusões com base na leitura dos jornais, das informações que a polícia forneceu e da sua própria experiência e treinamento como policial. Afinal de contas, ele, sendo policial, já deve ter trabalhado com pelo menos um sequestro
na vida dele além disso. Então, como o objetivo da polícia era achar a Patrícia e não testar as habilidades do Price, é que se conclui que ele recebeu o máximo possível de informação e, assim, usando a sua expertise como policial, conseguiu obter informações e ajudar nos resultados. Provavelmente outros detetives também fizeram a mesma coisa, chegaram em conclusões que se provaram úteis para a inteligência americana. Como esses detetives não alegavam nenhuma habilidade paranormal, eles atribuíam o sucesso dos detetives à habilidade deles como detetive. Mas é a mesma coisa para o Price. O sucesso do Price vem da habilidade dele como policial. Ele era um policial. Antes da gente continuar, eu quero falar um pouquinho a respeito de um aspecto da visão remota. A maioria das visões que envolvem coordenadas começa com uma descrição do terreno, e essa descrição é precisa, e isso surpreende os examinadores. Agora, quando você associa terreno e coordenada, você não está necessariamente usando um dom paranormal. Você consegue fazer isso com estudo e prática. Uma coordenada tem latitude e longitude, ambas expressas em graus, minutos e segundos. Para um visualizador remoto descrever o terreno e a vegetação, você só vai precisar mesmo do grau. Minuto e segundo não é tão relevante. Na latitude, grau varia entre 90 sul, que é o polo sul, e 90 norte, que é o polo norte, sendo zero a linha do equador. Na longitude, o grau varia entre 180 oeste e 180 leste, ambos são o mesmo ponto, e uma linha oposta é o zero, que é o meridiano de Greenwich. Com alguma memorização, uma pessoa consegue receber uma coordenada, latitude e longitude, e estimar onde no globo a coordenada se localiza. Então, por exemplo, aqui eu memorizo os trópicos principais, 60, eu sei por onde ele passa. Se eu receber um 70, eu faço aqui uma certa estimativa e eu sei que vai estar um pouco mais para cima. Eu sei, por exemplo, quanto no mapa muda a cada 10 graus. Então, se eu recebo 72, eu tiro 2, fico só com 70 e estimo mais ou menos onde está. A mesma coisa que vale para a longitude. Então, eu sei, por exemplo, que 90 vai passar pela Rússia, cantinho aqui da Mongólia e China, por exemplo. Então, tendo uma longitude entre 30 e 60, que esteja aqui no meio, você já sabe mais ou menos onde que vai ser o lugar. Isso, claro, não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, você tem que praticar bastante, mas você consegue, com certa facilidade, fazer isso. E com mais algum esforço, você consegue lembrar o bioma do local em questão. Tem gente que tem memória fotográfica, vê esse mapa aqui e simplesmente decora. Tem gente que vai usar conhecimento do mundo. Então, se eu, por exemplo, deduzir que o local fica na Mongólia, eu vou pensar quem eram os mongóis. Eram povos nômades das estepes, que andavam a cavalo. Então, eu imagino que seja uma região de planície, com alguns desertos. Então, assim, eu consigo descrever a visualização dessa coordenada sem usar nenhum tipo de dom paranormal. De fato, está aqui, Grassland, está marcado nessa região, e deserto, no local da Mongólia. Então, o sucesso em descrever o bioma do lugar não é um sucesso em parapsicologia, é em geografia, na verdade. Em segundo ponto, é um axioma na estatística que a probabilidade de N eventos independentes ocorrerem é igual ao produto da probabilidade de cada evento ocorrer. Isso é verdade, é um axioma. Eu posso usar isso para calcular a chance do Uri Geller acertar a face do dado 8 vezes seguidas, naquele experimento muito mal documentado. A gente sabe que a chance de acertar uma face é 1 em 6. Então, 1 sexto vezes 1 sexto vezes 1 sexto 8 vezes. É a mesma coisa que 1 sexto elevado a 8. Isso, você joga na calculadora, dá 5,9 vezes 10 a menos 7. Lembrando, claro, que o experimento é mal documentado e nada indica que o Uri Geller fez isso. Agora, em termos de visão remota por coordenada, é impossível fazer isso porque a gente não sabe a chance de ter uma ferrovia naquele ponto, ou qual o conjunto de elementos que podem existir naquele ponto. Agora, quando um visualizador remoto diz que ele viu uma ferrovia, um trem, um guindaste, e ele acertou os três, as pessoas tendem a considerar que ele acertou 3 coisas independentes. Isso está errado. Afinal de contas, ferrovia, trem e guindaste são objetos relacionados e frequentemente encontrados no mesmo lugar. Nesse caso, o visualizador provavelmente apenas acertou a ferrovia e inferiu os outros dois por lógica. Tem uma ferrovia, talvez tenha um guindaste, talvez tenha trem por lá.
O próximo experimento foi feito com Price. Ele recebeu coordenadas geográficas e fez justamente o que eu falei. Descreveu um local com uma ferrovia, um guindaste, prédios, o que parecia ser uma grande estrutura metálica esférica. A CIA comparou a descrição com imagens de satélite e disse que o guindaste e a ferrovia estavam ali, mas não tinha nada de estrutura esférica metálica e tinham 4 guindastes, não um. O Price disse que as imagens de satélite eram antigas e os guindastes não estavam mais lá. Agora fizeram novas imagens e os guindastes estavam lá, de fato, e a CIA classificou isso como um sucesso parcial. Ok, você acertou a ferrovia e um guindaste. Você errou o resto das informações. O financiamento da CIA estava acabando, o projeto estava sem fundos, mas depois que 2 cobaias apontaram um mesmo local no mapa como possível de ter um naufrágio, e as investigações acharam um naufrágio no local, o Graff foi capaz de convencer o Pentágono a financiar novas pesquisas. Não tem documentação de como esse experimento foi conduzido, então eu não sei dizer se tem algum método mundano pelo qual o naufrágio poderia ser localizado. Agora, então, o projeto passa a ser financiado pelo Pentágono e os objetivos inicialmente eram localizar aviões acidentados, apesar dos documentos indicarem que isso só aconteceu uma vez. A literatura cita o caso da Rosemary Smith, que marcou no mapa a localização do avião espião americano que caiu no Zaire. Quando os agentes da CIA chegaram numa vila, viram um homem com um pedaço da asa do avião. Não há documentos na coleção da CIA sobre o caso, nem qualquer documento sobre a Rosemary, mas tem o Jimmy Carter falando que o avião foi localizado não indo até a vila, mas por satélite ao redor das coordenadas informadas e com a ajuda de uma pessoa com poderes mentais. Mais uma vez, a gente não consegue estudar as condições do experimento. Agora, esse aqui a gente consegue. Os Estados Unidos planejavam mandar mísseis com uso de caminhões, e alguns contendo mísseis reais, outros contendo mísseis vazios, sem carga útil, e colocar em locais específicos para que os soviéticos não soubessem onde estavam, de fato, os mísseis americanos. Eles queriam saber se os soviéticos, com um poder mental, conseguiriam identificar os caminhões. O Patov planejou um experimento em que a tela de computador mostrava 10 alvos e um deles era marcado, digamos assim, por trás da tela, sem que o participante visse, e a cobaia deveria identificar qual desses era. A gente tem 2 versões. Vários, inclusive um livro bastante famoso, alegam que havia 10 alvos e que a chance de acerto seria 10%, mas um participante, assim como outros, fizeram scores de até 25%. Um efeito espetacular. Agora, o artigo original mostra que isso não era tão simples assim. Na realidade, você começava jogando até atingir uma dessas regiões aqui. Se você chegasse aqui, game over, você falhou. Se você chegasse aqui, parabéns, você teve um bom resultado. E cada diagonal, cada momento em que a linha sobe, quer dizer que um acerto aconteceu. E quando a linha fica reta, quer dizer que um erro ocorreu. Então, se essa linha ficasse reta, por exemplo, até aqui, esse cara seria desclassificado. Isso leva a sérias implicações. Primeiro, o número de tentativas é diferente para cada jogador. Então você está comparando scores feitos em tentativas, números de tentativas diferentes. Segundo, esse teste implica que uma vez que o jogador passe uma das liminares, ele nunca mais vai mudar de posição. Isso não necessariamente é verdade. Esse cara poderia passar aqui por o improvável de acertar com acaso e depois seguir para cá e voltar para a zona de não decisão. O experimento não considera isso. Então, eu posso falar, nada garante que uma pessoa sem poderes paranormais não atingiu esse limiar superior simplesmente por sorte. Eu também posso falar, nada garante que uma pessoa com poderes paranormais não atingiu o limiar inferior simplesmente por azar e depois se recuperaria. Se você está estudando visão remota como um fenômeno que as pessoas são capazes de fazer, vamos comparar, sei lá, com estudar. Acho que você já pegou alguma coisa para estudar e sentiu que não estava dando certo, que você ia ter que pegar no tranco, digamos assim, que você não estava conseguindo, estava fazendo 2 mais 2 igual a 5, e então você precisou de um tempinho fazendo até, ok, agora eu estou pegando jeito, agora eu consigo estudar com calma. Então é a mesma coisa, talvez um visualizador remoto comece errando, porque supondo como a visualização remota funciona, ele não esteja aquecido o suficiente, chegue nessa zona e seja eliminado, mas ele poderia subir e atingir um score muito maior. Esse experimento não
considera nada do tipo. Isso leva a um questionamento. Por que o Puthoff não projetou um experimento mais simples? Simplesmente adivinhar N rodadas e calcular o número de acertos. Isso é o que a gente geralmente faz, simplesmente. Agora, nesse período, o Swan conduziu alguns experimentos pouco usuais. Em 1973, ele realizou uma visita remota a Júpiter e viu grandes montanhas na superfície de Júpiter. Isso está errado, Júpiter não tem uma superfície, é um gigante gasoso. Agora, ele descreveu anéis, e anéis foram vistos pela primeira vez em 1979, pela Voyager 1, portanto, 6 anos depois. Agora, em 1962, um artigo aqui, esse artigo era soviético, mas vários artigos especulavam a mesma coisa, que era a existência de um anel ao redor de Júpiter. Então Swan não trouxe nenhuma informação inédita. O Swan, na sua autobiografia, também diz, isso não está nos arquivos da CIA, mas ele diz que ele viu alienígenas no lado oculto da Lua. A gente já sondou o lado oculto da Lua e não achamos evidências disso. Em outro experimento, um visualizador remoto explorou Marte em 1000 a.C. e reportou pirâmides e seres extraterrestres magros e altos. Nenhuma pirâmide foi achada em Marte até agora, apesar da ampla exploração que a gente tem no planeta. Nós temos então o projeto Stargate. Em 1977, o projeto foi denominado Projeto Stargate e a procura por novas pessoas com dons começou. A primeira delas foi o Joe McMonigal, um oficial da inteligência que sobreviveu a uma queda de helicóptero no Vietnã. A história conta que o Puthoff e o Targ chamaram o Joe múltiplas vezes numa sala ao longo de meses. E na última eles falaram que eles eram pesquisadores da parapsicologia, deram um envelope fechado com uma fotografia de satélite de uma região da União Soviética e pediram para ele visualizar o local. Ele descreveu um galpão onde um submarino era feito e foi visto com ceticismo, porque o local estava meio longe do mar. Mas meses depois, uma outra foto mostrou um imenso canal dinamitado e um submarino na costa, que saiu desse galpão. Porém, os documentos não corroboram com isso. Um documento sobre o submarino indica que em setembro de 77 a CIA já sabia que um submarino estava sendo construído ali. E nós temos o fato de que o Joe, na verdade, fez 6 sessões de visão remota e foi entrevistado por alguém que sabia que o local continha um submarino. Em certo ponto, isso é muito importante, a gente vai falar mais vezes no vídeo, nós temos uma nota à mão que diz: cuidado, você está guiando, ou seja, você está dando dica para ele do que é para falar. O Joey chegou sim a mencionar um submarino, mas ele também mencionou um navio e mencionou 4 submarinos. E nada disso ocorreu na primeira sessão. Se o Joey memorizou as coordenadas, ele não precisaria de muito esforço para usar um mapa e verificar que essas coordenadas ficavam próximas do mar e assim especular que aquela instalação tinha algum propósito relativo ao mar. O Joey era um cético do paranormal e ele estava desapontado com o exército, mas depois disso ele fez certa fama, especialmente após os documentos serem desclassificados. Ele iniciou um negócio no qual ele usava visão remota para achar petróleo e minério e o negócio faliu. E em 1998 ele publicou um livro que você encontra aqui, The Ultimate Time Machine, uma percepção de um visualizador remoto do tempo e previsões para o novo milênio, em que ele faz previsões para o milênio a partir dos anos 2000. Ele diz que entre 2002 e 2006 vão acontecer uma lei para que adolescentes possam trabalhar, uma nova religião sem ênfase no cristianismo, uma ciência para estudo da alma, uma vacina para AIDS, um movimento para eliminar a televisão. Esse movimento já aconteceu, mas até décadas antes da previsão, e uma moda de tatuagens temporárias que iria substituir o uso de roupas. Nada disso aconteceu, mas se ele tivesse previsto que ele lucraria com as vendas do seu livro, ele certamente teria acertado. O começo da década de 80 viu 3 tentativas de assassinato importantes. Uma mal sucedida contra Ronald Reagan, uma mal sucedida contra o Papa João Paulo II e uma bem sucedida contra o Anwar el-Sadat, presidente egípcio. Assim, a missão do projeto se tornou prever assassinatos, mas os visualizadores produziram muitos dados impossíveis de serem processados. Centenas de desenhos de rostos e mulheres entre 18 e 60 anos, das mais variadas características, que seriam os assassinos, carros de fuga muito variados, localizações muito variadas. E em 12 de dezembro de 1981,
a solicitação feita foi mais específica. Determine um evento de grande importância para os Estados Unidos no futuro próximo. No dia 15, o laboratório informou que o oficial do Pentágono seria sequestrado por terroristas na tarde do dia 17. Isso de fato aconteceu, com algumas ressalvas. O James Dozier, major do exército e membro do alto escalão da OTAN, mas que não era do Pentágono, foi sim sequestrado na tarde do dia 17 por membros do grupo armado italiano marxista-leninista Brigada Vermelha, no apartamento dele em Verona. Agora, o documento da CIA não deixa claro se esse foi o único evento previsto ou se o laboratório produziu uma lista de eventos previstos e esse foi o evento que se concretizou. Considerando que essa previsão veio de uma única cobaia e não de um conjunto de cobaias, é provável que a segunda opção tenha ocorrido. A CIA mandou uma lista, sabe-se lá de quantas previsões, e uma delas acabou acontecendo. Essa é aquela história do atirador. Se você atirar de olhos fechados bastante, uma hora você vai acabar acertando o alvo. O mesmo documento traz visualizadores remotos descrevendo o local em que o Dozier estaria sendo mantido em cativeiro, mas traz detalhes diferentes em dias diferentes. Então nós temos aqui área montanhosa, floresta, cachoeira. Aqui já temos linhas de energia, uma igreja do tipo gótico, uma torre de vigília, uma casa grande, avião, enfim, lugares diferentes, mas a verdade foi que o Dozier foi mantido no mesmo lugar durante todo o período. A mesma cobaia, é dito aqui no documento, nesse trecho não, mas o documento você pode ler aqui, é dito que foi pela mesma cobaia que haveriam 2 sequestros no dia 15 de janeiro de 1982, mas isso não aconteceu. Agora, quais foram as interações com o Monroe Institute? O Joey McMonigle estava num quadro depressivo profundo. Um amigo dele morreu de um câncer bastante agressivo. Lhe foi recomendado que ele visitasse esse instituto por alguns dias para ajudá-lo a relaxar. O Monroe Institute era liderado pelo Robert Monroe. Ele era famoso pelas suas ideias em estados alterados da consciência e o que ele considerava serem experiências vividas fora do corpo principal, num segundo corpo, que fica no plano astral. O Monroe alegava ser capaz de entrar no plano astral com seu segundo corpo e não só visitar pessoas e lugares, mas também interagir com eles. Ele mantinha um diário dessas experiências e em uma delas ele alegou sentir vontade de ter relações sexuais, mas viu que a esposa estava dormindo e então usou a técnica para ter relações sexuais com outras mulheres no plano astral. Como eu disse, ele tinha um diário, a esposa viu o diário e levou uma cópia para um amigo do Monroe, que também era médico. E esse cara sabia que o Monroe experimentava substâncias psicoativas e concluiu que a sua traição astral provavelmente foi masturbação depois de cheirar cola de sapateiro. Então, a boa notícia é que você pode tirar o capacete de chifre porque você não foi traída no plano astral, e a má notícia é que seu marido cheira cola de sapateiro. Foi basicamente isso. Ainda assim, o Joey McMonigle foi ao Monroe Institute. Lá ele foi apresentado ao Gateway Process, que é um protocolo para expansão da consciência, que permite não só visão remota, mas também solução de problemas, conquista de objetivos, cura, projeção astral, viagem no tempo, acesso a outras dimensões e assim por diante. O documento se encontra aqui, ele traz uma cosmologia, você pode encontrar essa cosmologia mais adiante, talvez você até já tenha visto essas imagens aqui, como descobertas da CIA ou coisas assim. Infelizmente eu não vou falar delas nesse vídeo, porque isso aqui é uma análise que não diz respeito ao projeto Stargate ou visão remota, diz respeito ao Gateway Project, que nem é uma coisa da CIA, é uma coisa que a CIA decidiu estudar, basicamente, mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso, eu prometo no futuro. E o Joey convenceu o exército a enviar militares para lá, com o objetivo de facilitar treinamentos para visão remota. Um deles, o Paul Smith, descreve uma sessão de treinamento em que os participantes eram encorajados a deitar pelados no chão enquanto Monroe os guiava pelos diversos níveis de expansão da consciência no estado meditativo. Após 7 dias de treinamento, que parecia uma coisa super relaxante, repentinamente ele acendeu a luz, pediu para todo mundo se levantar, deu papel e caneta e falou: agora vocês vão anotar quando o próximo ato de terrorismo vai acontecer. Ninguém acertou e um dos militares entrou em surto e ameaçou a filha do Monroe com a caneta. Isso consagrou o fiasco desse treinamento do Monroe Institute. Agora, um general, depois disso, tentou cancelar o programa de visão remota, mas
descobriu-se que ele não podia cancelar. Então, teve muita burocracia, alguns anos, e o programa foi transferido para a DIA, Agência de Inteligência de Defesa, sob o comando do Jack Verona. Os indivíduos eram treinados para visão remota, principalmente pelo Swan. A posição do DIA era que visão remota era um fenômeno psíquico e físico, e que ainda não tinha sido compreendido pela ciência, mas não uma habilidade paranormal. Isso não funcionou. Os estudantes tinham dúvidas a respeito de visão remota, e nem o Swan, nem ninguém na DIA tinha uma teoria sólida para responder. Em uma ocasião, o Swan descreveu que existia uma Matrix, não Matrix de simulação, nada a ver. A Matrix do Swan é um plano onde tudo que já ocorreu e ocorrerá fica armazenado e você acessa através da visão remota. Aí um dos estudantes falou: é aquilo lá que a Madame Blavatsky, a teosofista, defendia. E pronto, voltou para a normal mais uma vez. Nesse momento, a gente tem uma moça chamada Angela Della Fiora, que se apresenta ao programa alegando ter poderes sobrenaturais e pedindo para ser testada. Ela foi e se saiu bem ao identificar um prato de antena, aquelas antenas gigantes que possuem uma estrutura semelhante a uma antena parabólica, mas muito maior, as pirâmides no Egito, a casa de 2 experimentadores e a Torre do Diabo. Torre do Diabo é aquela montanha que você encontra nos Estados Unidos. Essa montanha aqui. Certamente você já viu ela em algum lugar, mas talvez não tenha, não lembre do nome. Porém, nenhum teste foi duplo cego. Os experimentadores que conduziram a entrevista conheciam qual era o alvo, e a gente vai falar disso mais adiante. Por que que isso é um problema? Agora, o Charlie Jordan trabalhava para a DEA. Se você assistiu Breaking Bad, você sabe o que é, mas é a Drug Enforcement Administration, na Flórida, e ele aceitava propinas para permitir que as drogas passassem. Quando ele percebeu que as autoridades estavam na cola dele, ele fugiu. A Angela Della Fiora foi chamada para localizá-lo e diz que ela indicou uma área no norte de Wyoming e semanas depois ele foi capturado ali. Agora, um estudo disso aí falhou em encontrar uma fonte primária da CIA, por exemplo, para o acontecimento, e verificou que ele é unicamente sustentado pelos próprios membros do projeto. Um dos membros, inclusive, admitiu que enviou mais de 20 localizações diferentes e distantes, Caribe, Flórida, América Central, enfim, todo tipo de lugar, obtida por vários visualizadores remotos. Talvez o Charlie tenha sido achado por acaso, e talvez o uso de mais de 20 localizações diferentes permitisse achar outros fugitivos ao acaso, se ao menos a gente soubesse qual localização é correta, ou se a gente tivesse como mandar a gente para as 20 localizações possíveis. Mais uma vez, você atira para todo lado de olho fechado, você acerta alguém, eventualmente. Agora, a Della Fiora, em outra situação, foi empregada para localizar William Higgins, um coronel que foi sequestrado no Líbano. Ela passou 113 sessões descrevendo como Higgins era movido de local a local, inclusive sobre a água, a gente deduz em embarcações. 18 meses depois, acharam o corpo mumificado do Higgins e uma autópsia concluiu que ele foi morto entre 4 e 6 semanas de cativeiro. Esse foi um claro fracasso, mas os pesquisadores ainda tentaram defender. Falaram: olha, a Della Fiora falou que o Higgins foi movido sobre a água e a autópsia indicou que o corpo foi preservado em gelo. Então ela acertou. Não é bem assim. Você está forçando a barra no caso. A Della Fiora chegou, se identificou como possuidora de dons paranormais e pediu para ser testada. Agora, a maioria dos envolvidos não se identificava com nenhum dom, e o Swan desenvolveu um protocolo para treinar visualizadores remotos. Esse protocolo se encontra nesse link aqui no site da CIA. Você pode dar uma olhada para ver como ele funciona. Inclusive, ele faz uma curva de aprendizado de como que isso aqui funcionaria. Então, esse protocolo funciona com base em 6 estágios. No primeiro estágio, a cobaia é treinada para receber coordenadas e fazer uma resposta cinética com as mãos, desenhando o terreno com ideogramas. Então, você produz isso aqui para identificar talvez uma montanha, isso aqui para identificar talvez água, isso aqui para identificar cachoeira, isso aqui para identificar um rio saindo de uma montanha e assim por diante. No estágio 2, a cobaia aprende a perceber sinais não visuais, como textura, cheiro, gostos, energias, seja lá o que energia signifique, ele usa esse termo, e ela descreve palavras associadas a essas sensações. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um ângulo,
Então, isso é associado com feito pelo homem, portanto, um prédio. Cinza, branco, seco, tem uma textura gritty, não lembro agora o que significa. No estágio 3, os pedaços de informação que chegaram nos estágios anteriores começam a se juntar, e a cobaia sente uma urgência de desenhar o local com contornos sem muitos detalhes. No estágio 4, o contorno desenhado adquire características imateriais, como o número de pessoas empregadas, a cultura, a religião das pessoas, os protocolos sendo seguidos, o humor naquele momento e assim por diante. No estágio 5, o entrevistador vai escolher um aspecto produzido nos estágios anteriores e vai perguntar para obter palavras-chave. Então, se, por exemplo, nós temos prédios, você vai perguntar o que você sabe sobre o prédio. Ele é alto, ele é marrom, tem pessoas nele, tem vidro, ele é feito de concreto, e assim por diante. Você vai fazendo isso com outras linhas de aspectos. No estágio 6, você vai fornecer para a cobaia materiais como argila, papelão e papel colorido. Ela vai tentar representar o local. Isso pode até disparar novos aspectos e voltar ao estágio 5, onde o entrevistador vai fazer novas perguntas. Agora, como a tentativa de aplicação levou ao fim do programa? O programa finalmente tinha um protocolo para treinar soldados e soldados treinados. Infelizmente, esses soldados eram treinados em sessões nas quais o experimentador sabia o que esperar. Agora, na prática, ninguém sabia o que esperar do resultado das sessões. O governo americano tentou usar os visualizadores remotos com vários propósitos. Alguns a gente não sabe até hoje quais eram, porque são completamente censurados. Provavelmente porque o governo americano tentou usar esse pessoal para espionar um país aliado na época. E se isso for desclassificado hoje, vai gerar uma crise diplomática. Na maioria das requisições, o governo solicitava informações sobre locais na União Soviética, o que dificultava confirmar as informações. Em várias situações, os visualizadores descreviam estruturas que eram compatíveis com o propósito da instalação em questão, que era descoberto meses ou anos depois, mas que também eram compatíveis com vários outros propósitos. Então você descreve um galpão bem grande, por exemplo, e anos depois descobre que aquilo era um hangar. Beleza, o visualizador acertou. Agora, esse galpão pode ser para inúmeras outras coisas. Pode ser um armazém, pode ser uma garagem, enfim, pode ser várias coisas que não necessariamente um hangar. Em outras, a tarefa era determinar se uma embarcação continha drogas. Era uma resposta binária, era muito difícil você avaliar e calcular uma acurácia disso aí, entre vários resultados, porque a maioria das embarcações sequer era revistada completamente. O Edward Dames, um dos coordenadores do programa, começou a se divertir com os soldados. Ele frequentemente direcionava a visualização remota para locais onde ocorreram avistamentos de OVNIs, abduções, desenhos de implantações e bases alienígenas. Em outras situações, os alvos variavam entre Atlântida, Arca da Aliança, o assassinato do Kennedy e lutas de gladiadores. Em 1991, a Associated Press publicou uma matéria sobre a contratação de uma empresa chamada Psytech para visualização remota na busca por armas no Iraque. A Psytech descobriu-se que pertencia ao Edward Dames. E, claro, na época isso era segredo, mas o governo sabia muito bem que o Edward Dames era esse cara que eu acabei de falar, que estava usando os soldados do programa para fins privados. O público não se interessou com isso, porque o programa era secreto, então a princípio, ok, alguém está usando uma companhia de doido para um propósito que não vai funcionar. Ninguém imaginou que essa companhia fazia parte do governo. Mas dentro do governo a matéria teve impactos devastadores, tanto na reputação quanto no financiamento. Em 93, descobriu-se que o Dames estava fazendo um acordo com um jornalista do Texas para vazar documentos e informações do programa. Aí o governo demandou uma investigação sobre o Stargate. Isso resultou num relatório. Esse relatório tem 206 páginas, você encontra nesse link aqui. Tem uma análise de experimentos específicos de cada era, mas basicamente a gente já falou isso durante o vídeo, então não tem muito o que acrescentar. Mas ele termina falando sobre o efeito da visualização remota em si. Ele fala que tem uma anomalia detectada, mas que os experimentos não demonstram que ela vem de algo paranormal, que as pesquisas não acharam a causa do efeito. Hoje, a gente sabe melhor a causa do efeito, eu vou falar daqui a pouco. Quanto aos usos para inteligência, o relatório concluiu que os resultados são precisos,
em características estereotípicas da situação e podem vir de informações de fundo, aquilo que eu falei para você a respeito das coordenadas geográficas. Então, eu descobri que no Oriente Médio os caras estão usando turbante. Ok, eu coloco isso lá na visualização remota. Isso é uma característica estereotípica, mas é inútil para fins de inteligência. E quando você precisa das coisas úteis para inteligência, por exemplo, quantas armas e quanta munição esse pessoal tem, a informação é errada. Muitos dados são irrelevantes e incorretos. Isso dificulta o trabalho, porque você não sabe o que é lixo e o que não é. E visualizadores diferentes fornecem dados diferentes, e você não sabe em quem confiar. Um resultado desse relatório foi ordenado que o projeto Stargate fosse encerrado. E os estudos modernos? O que eles indicam? Muita gente defende a visualização remota com base em 2 estudos. O primeiro deles parece apoiar a visualização remota através de uma meta-análise que chegou em conclusões positivas, mas mencionou que vários estudos usados na meta-análise podem ter usado métodos questionáveis, afetando resultados. A gente sabe que ao menos alguns deles usaram. Eu mostrei durante o vídeo. O outro usou como teste fotografias em envelopes. Esse método eu já mostrei qual que é a solução do truque. O estudo concluiu que céticos são incapazes de identificar os locais nas fotos, mas crentes em paranormal são. Claro, com maior aptidão, não 100%. Agora, se a gente assume que um crente no paranormal é mais propenso a estudar o que o Uri Geller fazia, por exemplo, e como ele fazia, o resultado se torna óbvio. O crente no paranormal sabe o que está acontecendo ali e conhece o truque para resolver a situação. Isso é a mesma coisa que você concluir que um grupo de eletricistas é mais habilidoso em resolver uma pane elétrica do que um grupo de encanadores. Óbvio, o grupo de eletricista estudou para isso, o de encanadores não. Então vamos para as conclusões. Assim a gente pode concluir que, com as evidências do presente, o fenômeno da visão remota não se mostra real. Mas ainda assim, alguns estudos indicam o oposto. Isso tem que ter uma explicação. Se essa explicação não existe, a gente precisa descobrir. Se ela já existe, a gente tem que apresentar. A explicação depende do tipo de método experimental. Já de início, eu vou excluir os estudos nos quais houve desonestidade na preparação do experimento ou interpretação dos dados. Afinal, desonestidade produz qualquer resultado. Se eu fizer uma pesquisa desonesta sobre quantos mundiais o Palmeiras tem, eu posso sair com 8 como resposta. Ok, é o resultado de uma pesquisa desonesta. É assim que elas funcionam. Então, o resultado tem que ser honesto. Pesquisa desonesta, por exemplo, a gente pode citar aqueles desenhos lá do Uri Geller. Então, para a visualização do conteúdo de desenhos em envelopes, o Marx teve sucesso em fazer com que estudantes apresentassem os mesmos dons e explicassem que isso se devia somente à visualização física dos detalhes do desenho através da transparência do papel. Visualização em cartas, o Ryan chegou bem perto de descobrir o motivo do seu aparentemente sucesso. Hoje a gente chama isso de vazamento sensorial. Ele ocorre quando o médium percebe dicas da carta com formas mundanas. Pode ser o reflexo dela no olho ou nos óculos, alguma expressão facial. Quando o estudo foi feito à distância, ou quando o experimentador usou um baralho virado na mesa, em que era duplo cego, os poderes desapareciam. Para a visualização de coordenadas, todos os estudos feitos no programa apontaram resultados positivos e não foram duplos cegos. Isso é, o experimentador sabia o que a cobaia deveria dizer para passar no teste. Se você já fez uma entrevista de emprego, você já foi capaz de perceber através do tom de voz e da expressão do entrevistador se você falou algo que não agradou, se você falou algo que agradou, se você falou algo que agradou bastante, se você falou algo que foi indiferente e assim por diante. As melhores cobaias podiam fazer exatamente o mesmo nesse tipo de experimento e mudar o depoimento durante o experimento. Então você começa com algo genérico demais, você vai sondando o seu entrevistador, que está esperando você dar uma resposta específica, e aí você vai tornando o seu depoimento mais específico, conforme a expressão do experimentador varia. É justo que nesse momento você questione, tá, então como você quer testar visão remota de coordenadas? Eu tenho uma proposta aqui, que pode ser repetida quantas vezes você quiser, para obter visualizadores remotos com diversos níveis de habilidade. E é o seguinte, antes de começar, você vai escolher manualmente N lugares pelo mundo, você vai associar as coordenadas desses lugares com uma fotografia. Você pode escolher lugares bem diferentes ou bem semelhantes, depende da precisão dos visualizadores remotos que você quer.
Em cada experimento, você vai selecionar um lugar aleatoriamente. A cobaia vai ser revistada. Você consegue fazer isso? A gente tem um Pentágono, tem, sei lá, um aeroporto, tem um monte de lugares em que a pessoa é revistada da cabeça aos pés, então você consegue fazer isso, convenhamos. E você vai colocar a cobaia numa sala isolada do experimentador com um computador que executa um sistema operacional personalizado que possui apenas um programa. Esse programa exibe as coordenadas do local selecionado e traz uma página em branco para que a cobaia digite o texto sobre o que ela consegue visualizar remotamente. Assim que a cobaia digitar o que ela quiser, ela encerra a sessão. Assim que isso acontece, o texto que ela escreveu é enviado para um número M de juízes que não sabem o lugar selecionado, mas tem todas as fotos dos N lugares possíveis. Cada juiz vai tomar o tempo necessário que for, vai ler o texto e vai votar no lugar que o texto melhor descreve. Se o lugar mais votado for o local selecionado aleatoriamente, a cobaia passou no teste. Você repete esse teste quantas vezes você quiser, você obtém uma acurácia e aí você decide, afinal, se essa acurácia permite ou não que esse visualizador remoto seja uma pessoa para ser empregada nas suas atividades. Ou então, para testar se a visualização remota é ou não um fenômeno. É claro, você vai ter que fazer um teste de hipótese e assim por diante. Mas dessa forma aqui, é uma forma na qual você elimina a possibilidade do visualizador remoto ler a expressão facial do entrevistador. Valeu para você que assistiu ao vídeo, em breve a gente se vê. Falou!